A glamurosa história do charque. No século XV, a região sul do Brasil era habitada pelos povos indígenas, charruas, gês, guaranis e carijós, que viviam a sua vida tranquilamente, explorando os recursos naturais, a caça e a pesca. No século XVI, a Espanha envia ao Brasil padres jesuítas para catequizar os índios e esses fundam aldeias denominadas missões, as missões jesuíticas. Trazem consigo muitas cabeças de gado para a produção de carne, leite e ajudar a lavoura. Ainda no século XVI, bandeirantes atacam as missões para aprisionar os índios, no intuito de escravizá-los. Os jesuítas e os índios que sobreviveram aos ataques abandonam as missões, e o gado deixado para trás fica solto pelos campos por mais de 100 anos, passando todo o século XVII se reproduzindo, originando o rebanho da campanha gaúcha, que chega nessa época a 48 milhões de reses. O Brasil está crescendo, são criadas as grandes fazendas de café e inicia-se o ciclo do ouro. Nessa altura, 100% da mão de obra dessas fazendas e mineradoras no Brasil é escrava, e o Nordeste, com seu clima ensolarado, produz ração para alimentar esses escravos, a carne de sol, por ser barata e dispensar refrigeração. A produção não era muito grande na época, mas mesmo assim, era um bom negócio. Os produtores de carne de sol, a essa altura, já exportavam para outros estados do Brasil. Só que em 1777 acontece a seca, conhecida como a Seca dos Três Setes, que dura até 1779, causando a morte da maioria dos rebanhos e inviabilizando a produção de charque no Nordeste. Em 1780, José Pinto Martins, um dos mais importantes produtores de carne de sol do Nordeste, fica sabendo da abundância do rebanho gaúcho, se muda para o Rio Grande do Sul e em Pelotas ele recomeça a produção de charque. Excelente negócio, as fazendas de charque se multiplicam rapidamente e por causa da produção abundante, o charque passa a ser vendido para o resto do Brasil e países da América Central. Esse é o início do ciclo do charque em Pelotas. Logo, as charqueadas ficam conhecidas no país todo, famosas pelo cheiro de podre e pela enorme quantidade de moscas e urubus. E o arroio Pelotas é apelidado de Rio Vermelho, tamanha a quantidade de sangue dos animais mortos nas charqueadas que era despejada nele. Escravos das outras regiões do Brasil eram constantemente ameaçados de que seriam vendidos para charqueadas em caso de mau comportamento. Tamanho era o horror das condições de trabalho. O charque, depois de produzido, era empilhado em pelotas de couro e conduzido por escravos, que eram obrigados a caminhar com água até o pescoço pelo Rio Vermelho, cheio de detritos e restos de animais mortos. Eles puxavam a pelota pelos dentes, chegando até o Rio São Gonçalo, onde encontravam embarcações maiores, que não tinham condição de entrar no arroio Pelotas, por causa do calado e dos restos de animais que haviam no fundo. Depois esse charque era levado para Rio Grande e era carregado nos grandes navios para exportação. Em 1814, 50% da população de Pelotas já é composta de escravos. Os charqueadores enriquecem rapidamente e passam a ostentar elegantes palacetes na região central de Pelotas, para fugirem da podridão das charqueadas. Em 1829, Dom Pedro I outorga o primeiro barão do charque. Em 1835, a freguesia de São Francisco de Paula é promovida à cidade, com o nome de Pelotas, numa referência às pelotas usadas pelos escravos para o transporte do charque. Em 1860, Pelotas e Rio Grande apresenta um crescimento de 900% e o patrimônio dos charqueadores é suficiente para que adquirissem as maiores plantações de café disponíveis do Sudeste. Em 1888, é assinada a Lei Áurea e com a abolição da escravatura, acaba também com o consumo de charque em todo o país. Além disso, a falta de mão de obra escrava eleva o custo de produção, inviabilizando as charqueadas e dá fim ao ciclo do charque no Rio Grande do Sul.